Boa! Então, bora lá, galera. Eu tô aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre como que a gente cria documentações dinâmicas usando Swift Syntax. E um caso de uso aqui no iFood, que é tipo Link Documentation. Então, eu sou a Vanessa Furtado, fora do iFood, e a Vanessa Fagundes, dentro do iFood. Fique à vontade, qualquer um dos dois. Aqui também as redes sociais, caso alguém queira conectar, pra gente bater um papo, estou à disposição. O que a gente vai falar hoje, então? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Swift Command Line, Swift Syntax, Confluence API, Danger e um resumão de tudo isso para ninguém ficar perdido. Então, trazendo um pouquinho de contexto, qual era o problema que a gente tinha no iFood? A gente tem muitos deep links no app. Hoje são cerca de 68 deep links. Então, é algo que a gente acaba sendo muito difícil a gente disseminar quais deep links existem e como que eles funcionam. Principalmente para produto, para criar uma feature nova, para testar rápido, para design, para criar um fluxo. Então, acaba que a gente não tem essa visibilidade das ferramentas que a gente tem para a gente poder usar pelos times. Então, o que a gente precisava fazer? Documentar os deep links existentes num lugar que fosse de fácil acesso, para que o produto e design conseguisse acessar também, sem ser só dev ali no código. E um desafio a doc não pode ficar obsoleta. Então, se a gente tem um deep link novo, ou se um deep link adicionou um parâmetro que tem que ser passado agora, o produto tem que saber, o design tem que saber como usar aquele deep link. Então, que veio o nosso desafio. Se a gente fizer um script que a gente lê todos os deep links do app, cria uma doc e joga no Confluence. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. A primeira ferramenta que a gente tem que conversar sobre é o Swift Command Line. O que é isso? Basicamente, é uma forma da gente conseguir criar scripts usando o Swift. Mas por que isso, né? Tem tanta ferramenta incrível aí, Python, qualquer outra linguagem, que é bem mais simples criar um script. Por que Swift? Basicamente porque somos dev iOS e a gente mexe com Xcode todos os dias, e a gente tem dependências que a gente já conhece, porque é a linguagem que a gente está ali todos os dias mexendo, então não teria aquele overhead de aprender uma linguagem nova, frameworks novos que a gente precisaria para fazer um script dessa maneira. Com isso também, a gente tem uma vantagem, que a gente não tem nenhuma limitação de versão da linguagem, porque como é totalmente agnóstico ao projeto, a gente pode pegar a versão mais nova possível do Swift e usar ali para a gente poder implementar esse script. E a gente tem também duas libs que são extremamente importantes, que é o Swift Argument Parser, para o nosso script, e o Swift Syntax. Então, como que a gente cria um script usando o Swift Command Line? Basicamente, Xcode, New Project, a gente tem aqui, ó, Swift Package, a gente consegue então já criar um script para isso. Quando a gente seleciona ali e coloca um nomezinho, ele já vai criar para a gente um arquivo chamado package, que é basicamente o nosso code file ali, que a gente vai então colocar nossas dependências. E nele a gente já consegue então colocar o Swift Syntax, o Swift Argument Parser e o Alamofire, por exemplo, para fazer request, que é o que a gente conhece. Em seguida, a gente vai ter então um arquivo chamado main, famoso, para a gente poder então fazer o nosso código acontecer. O Swift Argument Parser, o que ele faz? Ele permite que a gente coloque esse annotation aqui e defina parâmetros para a gente passar no nosso script. Então, por exemplo, execute 1, 2, 3. Ele vai pegar como parâmetro o 1, o 2 e o 3. E vai então assignar para essas variáveis, sendo Project Folder, Documentation Destination e Confluence Page ID. E então, dentro dessa função run, ele vai então conseguir fazer a execução do script que você definir ali dentro. Beleza. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o Swift Syntax. Antes de eu explicar qualquer coisa sobre o Swift Syntax, a gente tem uma talk do Mentos, que ele já fez aqui no Cocoa Heads sobre o Swift Syntax. Recomendo, ele vai explicar muito melhor do que eu sobre qualquer coisa de Swift Syntax. Mas, resumidamente, o Swift Syntax ele é um analisador sintático da linguagem. Então, você vai passar um código Swift para ele e ele vai te devolver toda a árvore sintática daquele código e tudo que tem ali dentro. Ali também tem a documentação, caso alguém queira ter acesso e ver todas as possibilidades que o Swift Syntax tem para a gente. Então, aqui, basicamente, a gente consegue ver, a gente tem um código simples, que é um import, uma struct pública que conforma com o protocolo. A árvore aqui a gente consegue ver, olha, então a gente tem uma declaração de import que usa
né, a chave import. A gente tem o componente de acesso, que então é o search interface que a gente está colocando aqui. A gente tem uma declaração de struct, que tem um modificador declarado como public, o seu código, né, como struct, o seu nome, search deep link factory. Ele vai ter então uma cláusula de herança, que é marcada pelos 2 pontos, o tipo da herança, que é então deep link factory, e então a sua abertura do seu corpo, né, sendo um bloco de declaração. Beleza, esse código é simples, tem 2 linhas aqui, a gente consegue ver a árvore dele de forma tranquila. Mas e um código maior, por exemplo? Um comecinho aqui de um deep link. A gente pode ver que a gente tem muita coisa aqui dentro, só que a gente consegue identificar, por exemplo, olha, aqui eu tenho minha struct. Ela é pública, o nome dela, e ela conforma com o deep link factory. Se a gente olhar, a gente tem aqui o leading trivia. O leading trivia é todo o texto que a gente vai ter antes de um declarador, de um modificador, alguma coisa assim, que ele não é identificado na linguagem como um código da linguagem. Então a gente pensou, e se a gente colocar em cima da struct a nossa declaração da nossa documentação? Então a gente vai colocar ali, deixa eu voltar. A gente tem aqui então uma declaração, a URL, qual é a URL desse deep link, e a descrição, o que ele faz, resumidamente. Então, usando aqui o leading trivia, através do deep link, a gente consegue então pegar essa linha de documentação que foi feita dentro do código. Aqui a gente pode ver um pouquinho dentro do Swift Syntax que a gente tem uma classe de Syntax Visitor, que ele faz basicamente essa varredura, né, essa visita em todos os nós que a gente tem dentro da árvore sintática daquele código. Com isso, a gente tem aqui visitas de todas as possibilidades que a gente pode ter em um código Swift. Em especial, a gente tem aqui então uma visita em que o nó é uma declaração de uma struct. Beleza, então a gente já conseguiu achar a nossa struct, que é o deep link. Agora, o que a gente tem que achar? O leading trivia dele. Essa struct, ela é de deep link e ela tem um leading trivia, então eu quero capturar esse valor. Então a gente consegue aqui capturar esse conteúdo que tem aqui dentro. E aqui, como a gente tem um nó, ele teoricamente ele vai olhar todo que está dentro daquela struct. Mas esse conteúdo ele não é interessante para a gente e ele não tem nada ali que vai agregar. Então a gente pode dar um skip tilter, que vai facilitar e vai fazer com que ele não entre no corpo daquela struct para fazer aquela análise sintática. Beleza, agora eu tenho o conteúdo, então eu tenho a URL e eu tenho a description daquele deep link. O que a gente vai fazer agora? Manipulação de string. Como aquilo lá eram 2 grandes strings, a gente pode vir, limpar, pegar a URL, pegar a description, tirar e conseguir puxar os parâmetros daquela URL que a gente foi definindo, e a gente consegue então criar um módulo, né, um modelo, uma struct chamada deep link content, que a gente tem a URL, a description e os seus parâmetros. Beleza, agora a gente tem o conteúdo, temos a nossa informação. Agora o que a gente faz com isso, né? E aí que vem o Confluence API. Aqui no iFood, o Confluence API é basicamente a nossa biblioteca. É o Wikipedia aqui dentro que a gente usa para fazer documentações e para colocar ali decisões que a empresa inteira consegue ter acesso de forma muito fácil. E por que isso, né? O Confluence ele tem então uma API REST, basicamente então ela vai nos permitir leitura, escrita e remoção. É uma API que ela é extremamente simples para a gente poder atualizar qualquer conteúdo de qualquer página dentro do Confluence. Então é muito bacana para a gente poder simplesmente, ao invés de ir no Confluence, editar, adicionar o texto, salvar, a gente consegue fazer isso automaticamente usando só a API. E eles têm uma doc muito bacaninha, assim, que eles conseguem descrever todas as coisas que a gente pode fazer usando a API. E como exemplo, por exemplo, a gente pode vir aqui e pegar o conteúdo de uma página específica dentro do Confluence. E aí, como que a gente pode fazer isso? Lembrando que a gente precisa de um token. Esse token, claramente, ele é único, pessoal e intransferível, e a gente não deve utilizar esse token em locais não seguros. Ele deve ser sempre guardado em um local aí que não possa ter vazamento de dados, para que ninguém use o seu Confluence e acesse os dados que estão lá para pegar outras coisas. Aí aqui, então, nós temos a nossa doc. Essa aqui é a nossa doc dentro do espaço do Confluence, que a gente tem os scripts, o deep link e a lista deles ali dentro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do domínio da nossa aplicação dentro do Confluence.
a gente precisa do ID, então, da página. Então, lá na documentação falava pages/ID, então a gente precisa desse ID. E, basicamente, a gente vai, então, primeiramente, testar como que a gente usa essa API em uma plataforma tipo Postman. A gente estava conversando aqui agora há pouco de, tipo, como você define o Postman? O que é o Postman? E aí, meu namorado educadamente falou, é um trem de fazer request. Basicamente, então, a gente usa um trem de fazer request para a gente primeiro, então, testar como que funciona, como que a gente consegue pegar esses dados. Então, aqui, a gente consegue pegar o domínio iFood, colocar o ID daquela página e fazer um GET. Com isso, a gente consegue, então, ó, pegar todo o conteúdo daquela página, o nome dela, o título, a chave, em que espaço que ela está, o tipo dela, taranã. Junto com isso, a gente consegue pegar o quê? O body da página, que é o que é exibido na tela quando a gente abre o Confluence. Olhando, a gente... É que tá meio ruim de enxergar, não sei se eu vou conseguir enxergar daí. Ele nada mais é de que um HTML. Então, ele tem um H3, ele tem um parágrafo, ele tem uma tabela, ele tem um P, ele tem um parágrafo. Então, a gente consegue fazer HTML. Então, a gente consegue desenhar um HTML naquela página e subir essa comunicação dentro do Confluence. Aí aqui, novamente, para fazer, a gente precisa daquela key, daquele token, a gente põe aqui, né, sem esquecer dele, mas novamente privado para que ninguém tenha acesso de forma segura. Então, lá no nosso, voltando para o nosso script, o que a gente faz? A gente cria conteúdo de tabela. A gente definiu, então, para a gente colocar a coluna de nome, a coluna de URL, de descrição e de parâmetros. E a gente faz um código criando uma grande stringzona, que nada mais é que um HTML para a gente subir para o Confluence. Beleza. Aí agora no Confluence, a gente pode definir, então, o nosso domínio base e fazer todas as requests ali que a gente precisar, como, por exemplo, então, a atualização do corpo daquela página. Então, a gente consegue pegar o conteúdo daquela página, a gente faz uma validação ali, né, se o conteúdo não é o mesmo, porque se for o mesmo, não tem necessidade de a gente atualizar novamente. E se não for, então a gente pode fazer simplesmente o put ali de colocando os conteúdos novos. E é muito bacana porque aqui a gente consegue usar o famoso async await, porque como ele é completamente agnóstico de qualquer plataforma, é um projeto simplesmente novo e a gente pode usar as novas tecnologias de forma muito simples e segura. E aí com isso, mas e aquele token, né? Como que a gente usa aquele token para validar e autenticar as nossas requests dentro do Confluence? Então, para que a gente pudesse salvar essas coisas de forma segura, a gente passou a usar variáveis de ambiente. Com isso, elas estão salvas em um local seguro dentro do nosso GitLab, e lá a gente consegue pegar, então, essas variáveis de ambiente e aplicar no código para o script ser executado. E aí, beleza, tá. Então, agora o script leu o arquivo, pegou os dados, formatou do jeito que o Confluence precisava, e, se for necessário, ele vai, então, colocar o conteúdo lá no Confluence. Mas como, então, que a gente triga isso, né? A gente não queria ficar rodando, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês para atualizar. Então, o que a gente colocou? No nosso CI. Então, toda vez que um conteúdo foi atualizado e a gente tem no path dele a palavra tipo link, a gente, então, vai rodar o script para a gente fazer essa validação. Para que a gente consiga pegar, então, se teve novos deep links, teve deep links modificados ou deep links deletados e fazer a atualização desse script. Aí, com isso, a gente consegue colocar a página, os detalhes aqui e mandar ele ser executado dentro do nosso CI. Com isso, fica muito mais simples, porque a gente não tem que ficar ali definindo um padrão ou alguém tenha que manualmente ficar executando esse script. Então, fazendo um resumão, uma abstração, a gente tem o Swift Command Line, que ele é o nosso cozinheiro, ele é a base. É ele que vai executar, é ele que vai criar o que a gente precisa que seja criado. Junto com ele, a gente tem... Faltou o syntax ali que ele subiu. A gente tem o Swift Syntax, que então ele é o que vai dar o gosto base. Então ele vai pegar os dados pra gente e vai transferir pra gente esses dados dos deep links que a gente tem na app. Junto com isso... Ah lá, sumiu meu Confluence API aqui, tadinho. Aqui tinha escrito Confluence API. A gente tem o Confluence que vai então ser nosso diferencial, onde a gente vai colocar aquele conteúdo para que as pessoas vejam. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Danger
que é onde vai ser no nosso CI que esse código vai ser atualizado. E com isso a gente tem a nossa grande pizza chamada de Deep Documentation. E, por último, mas não menos importante, votem para More no VMA como melhor alternativa. É isso. Muito obrigada.